Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje vamos falar sobre motivação de funcionário condominial. É complicado. Como motivar esse funcionário que é tão importante, mas que faz uma função muitas vezes repetitiva. Para isso, temos dois convidados especiais. A nova síndica 5 estrelas, recém-certificada, síndica profissional, Juliana Fornazaro. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E Bruno Paredes, administrador de empresas, gestor e administrador de pessoas, voltado ao segmento condominial, voltado a condomínios. Seja novamente bem-vindo ao programa, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bruno, você tem uma experiência grande em condomínios e lidar com funcionários condominiais, né? E a gente sabe que o brasileiro, a grande maioria dos brasileiros, na minha opinião, vocês podem divergir, obviamente, não valorizam tanto algumas profissões que deveriam ser valorizadas, né? Eu falo sempre em sala de aula que o porteiro é uma das pessoas mais importantes da sua vida, porque o porteiro é quem libera a entrada das pessoas no condomínio. Então, só por isso, sem falar dos demais, né? Ele é muito importante, porque você vai morar em condomínio por causa da segurança, você quer seu filho seguro, sua filha segura, sua mulher segura, e aí o cara vai lá e dá muitas vezes carteirada no porteiro, xinga esse porteiro. A gente tem casos agora com smartphone aos montes. A última vez foi um cara bateu no porteiro, um cara acho que foi em Brasília, alguma coisa assim. Eu fiz a introdução do programa falando sobre como motivar esses profissionais que não ganham salários altos, né, a maioria. A gente já mudou um patamar no zelador, gerente predial ou supervisor, não importa o nome. Esse aqui já está num patamar diferente, mas falando principalmente em faxineiro, em porteiro principalmente, é uma mão de obra que o valor não é tão alto e muitas vezes não é tão bem tratado. Já jogo na lata. Dá para motivar esse pessoal? Sim, é possível, Ricardo. A gente pode elencar aqui diversos fatores que contribuem para a motivação desses funcionários. Citou bem a parte do porteiro, e trago também como exemplo, pegando esse gancho. O porteiro, muitas pessoas entendem que a função dele é só apertar um botão, abrir a portaria para entrada e saída de funcionários. Qualquer um faz. Qualquer um faz. Basta um síndico profissional aqui comentar como é que é ficar alguns minutos dentro de uma portaria. Então, assim, o reconhecimento... Não precisa nem treinar. O reconhecimento dessa profissão, eu começo pelo reconhecimento. O reconhecimento dessa atividade que é muito importante e ela está muito voltada à segurança deles próprios e de todos os condôminos. E aí eu entro no primeiro fator da motivação, que é o quê? A qualificação e treinamento desses profissionais. Acho isso muito importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, exatamente, qualificar e treinar. Perfeito. Juliana, você está com síndica na frente dessa equipe. Eu fiz uma introdução aqui longa até e falei que a maioria dos brasileiros não valorizam esses profissionais. Uhum. Como que você enxerga isso que eu estou falando? Eu tenho uma característica que até às vezes conselho aponta que a Juliana, você age muito com o coração, né? Mas assim, como vocês adiantaram, paga-se pouco, exige-se muito da profissão. E não é só apertar um botão. Enquanto tem um veículo entrando, um morador vem pedir uma informação, a administração chama, toca um telefone e ele é ali multitarefas e ainda por cima responsabilizado por qualquer coisa que acontecer de errado, uma entrada indevida, sem autorização, né, no condomínio. A gente procura formas de motivá-los e assim, existe um erro de interpretação quando a gente fala às vezes da motivação, aquilo que motiva a ação. Né? Se a gente quer um funcionário feliz, contente com o trabalho, a gente já sabe que, infelizmente, para nós de administração condominial, a gente não tem muito o que fazer no tocante a salário. Né? A gente tem aí os tetos salariais, as convenções de condomínio, então não adianta eu chegar e falar, olha, porteiro, vou pagar R$5.000 para o meu porteiro porque ele merece. Né? No caso, se ele tiver que sair, alguma coisa assim, eu tenho que contratar outro, eu tenho que manter aquela base salarial. E outra aqui, a gente tem uma porção de prestações de contas e de coisas que a gente tem que estar dentro de valores de mercado. Está engessado. Né? Está engessado. Então, em valores, a gente não tem muito o que fazer. Né? Eu acho que ali é conscientizar qual é o papel do funcionário dentro do condomínio. Né? Olha, você tem essa responsabilidade. Ele é não só o responsável por aqueles botões todos, ele é o cartão de visitas.
né? Se ele está ali de cara fechada, ou se ele, também se exige isso, também se exige um sorriso do funcionário, sabe, um bom dia, aquele que fica ali na frente, o controlador de acesso, que ele auxilia a abrir o portão se a pessoa está com muita sacola, alguma coisa, que também cumprimente, que perceba que você tosou o cachorrinho, né? Então, assim, também se exige muito disso deles, né? Você falou uma coisa, desculpa te interromper, você falou uma coisa que para mim é crucial. É mostrar para ele que pelo menos você, que é o líder, né? Sim, sim. E o conselho, pelo menos espero que o conselho também, como sim. líderes ali da coletividade, valorizam muito ele. Sim. E mostrar para ele que ele tem uma missão muito Sim, mais importante. sim. Eu comecei minha carreira de treinamento, dando treinamento para equipes de funcionários condominiais. E a primeira coisa que eu falava é, cara, você é a pessoa mais importante depois do núcleo familiar deles, porque você... O que é o porteiro? É o protetor do condomínio, ele protege as famílias. E ali você olhava, às vezes alguns deles não tinham essa noção, a importância que eles têm. Porque a família entra em casa com conforto, né? Acesse o ambiente, chega em casa e se sinta protegido, porque alguém está monitorando aquele acesso, ou está cuidando para que pessoas estranhas não entrem naquele espaço, né? Então, tem muito mais a ver com ele enxergar que ele faz parte de todo um bem-estar, né? E o pessoal de limpeza, né? Que fazem parte para que aquele ambiente esteja limpo e organizado, que o morador ande pelas áreas úteis e sinta seu patrimônio bem cuidado. Então, tem muito mais no tocante emocional, né? Para a gente conseguir motivá-los do que propriamente o financeiro, né? Que a gente não tem muito o que fazer. Agora eu vou deixar o Bruno em maus lençóis aqui. Ela citou um exemplo muito bom que é o faxineiro, né? Ou a faxineira, que muitas vezes é invisível. Tem muita gente que não dá bom dia e boa tarde. Entra no ambiente, ou entra no elevador e finge que não viu, porque não sei porquê, mas por algum motivo idiota ou de conceito errado. Como motivar, né, uma pessoa que tem um trabalho faxineiro, pouco valorizado, muitas vezes ignorado por grande parte dos seus contratantes, porque os contratantes são os condôminos, e estamos engessados na questão financeira, né? O que dá para fazer? Dá para ter um planejamento? A gente falou agora, já demos uma dica que é prioritária, né? Duas, treinamento e qualificação, que é um ponto importante que o Bruno citou, e a segunda, valorizar, a pessoa se sentir valorizada. Mas como sentir valorizado um faxineiro, o que dá para fazer com faxineiro? Agora eu quero falar de faxineiro, que é o mais difícil. Vou jogar o mais difícil no seu... Você, gentil aqui, jogar para você o mais difícil. Então, um dos pontos fortes, né, seria dar condições de trabalho. Condições de trabalho, desde uniforme, desde equipamentos de proteções, desde condições eletrônicas, tudo o que a gente está falando de dar condições, todo o ambiente do condomínio. Além de equipamentos, o clima ele é fundamental. E o clima entre os funcionários, entre a gestão, na parte da sindicância com os funcionários, moradores. É importante que o síndico dê um feedback do que os condôminos estão achando do trabalho de toda a equipe profissional. Tem um ponto que você ficou falando aqui, eu pensei, agora não tinha vindo com esse pensamento, mas um ponto que pode ser motivador, que não mexe com o salário, envolve um pouquinho de custo, mas é pequeno, é oferecer um bom café da manhã, talvez, ou alguma coisa similar a isso, um vale alimentação, um vale refeição um pouco mais alto, porque a gente sabe que essas pessoas têm dificuldade em suas casas na questão de alimentar, né? Porque ganham um pouco, normalmente tem alguns filhos e o marido também não ganha tão bem, ou vice-versa, a mulher não ganha tão bem. Então acho que pode ser também um ponto motivador, né? Uma coisa teoricamente simples, um café da manhã, um pão, um café, que sustenta e é um diferencial também, né? Sim. E uma questão que ele falou importante dos EPIs é que ou a empresa terceirizada ou o condomínio numa gestão, né, de funcionários próprios, que observe sempre bem a questão do calçado que o funcionário está utilizando, né? A questão dos produtos, se estão adequados, né? Escutar o funcionário é de extrema importância. Às vezes a pessoa quer impor o ritmo dela na administração, mas o que impõe funcionamento no mecanismo? É a engrenagem, e ela está dentro do funcionamento. Então, se o síndico, se a administração ou a terceirizada, a supervisão terceirizada não está dentro desse funcionamento, se ela não escuta as demais peças, ela não vai impor ritmo, né? As coisas ficam meio que largadas. Eu tive um caso de um funcionário que assim que eu assumi a administração de um condomínio, posso conversar com a senhora um minutinho? Pode, com certeza.
Ah, o produto que eu uso no hall, a gente dilui certinho, tudo, mas mesmo assim ele fica grudando o chão e ele não tem cheiro. Falei, olha, vamos testar, vocês estão fazendo certinho? Fui lá, estavam realmente diluindo corretamente, estava tudo certinho. Falei, olha, vamos trocar. O fornecedor não tá bom, vamos trocar. Trocamos o produto. Na semana seguinte, a quantidade de mensagens de moradores elogiando que o chão não grudava mais e que o cheiro do produto era agradável, né? E aí, né, o que eu fiz? Olha, foi o funcionário tal, né? Passem por ele, dê ali os parabéns. E para ele já foi uma coisa absurda. Automaticamente, aquela pessoa que estava até meio cabisbaixa no trabalho já passava pelos corredores sorrindo porque viu que o morador reconheceu aquela observação dele. Então, assim, se a gente não está entendendo o que está acontecendo com eles, né, uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, a gente não sabe, mas muitos funcionários fazem a coleta do lixo, o manuseio daqueles sacos de lixo, né, e dependendo do horário, depois ele ainda tem que entrar para hall para passar um pano, fazer alguma coisa. E se a roupa está suja, ou se ele não tem um local para se lavar adequadamente, existe o constrangimento de ele passar pelo morador. Então, assim, já é um trabalho que a gente entende a questão da remuneração, e se a gente não tiver condições adequadas ou um meio para que eles prestem dignamente o serviço, aí fica difícil de falar em motivação, né? Perfeito, então, acho que assisti-los e ouvi-los, acho que é um dos melhores caminhos. Um grande diferencial, sim, com certeza. Você já vai falar, mas você vai falar no segundo bloco. Você quer acrescentar alguma coisa, você vai acrescentar no segundo bloco. E eu tenho algumas que eu queria deixar no ar o seguinte: estipular meta. É interessante. Bonificar com alguma premiação é interessante, é cabível para nosso perfil de funcionários condominiais. E fazer algo a mais, sei lá, funcionário do mês, algo similar a isso. Será que é interessante? Não é habitual para funcionários de condomínio. Então, o que você ia acrescentar, você vai acrescentar no segundo bloco. E essas 3 perguntas também para o segundo bloco e muito mais. Então, sexta-feira, um convite mais que especial, vocês continuarem com a gente com esse assunto que é super importante para o condomínio andar realmente bem. Quem faz o condomínio andar não é o síndico, não é a administradora, são os funcionários do condomínio. Então, até sexta-feira.